Matthias Sindelar foi um futebolista austríaco de origem tcheca. Nascido na Morávia, região então parte do Império Austro-Húngaro e que hoje pertence à Tchequia, sua família mudou-se para Viena quando ele possuía 2 anos de idade. Tornar-se-ia o maior esportista austríaco do século XX, eleito assim de modo oficial em dezembro de 1998, 60 anos após sua morte. Seu desempenho como um centroavante goleador que também voltava para buscar jogo e puxar os marcadores para fora da área, tabelando com os meias, lhe deixou como um dos mais revolucionários jogadores europeus no início do século passado. Embora os registros em filme de suas atuações sejam ínfimos, a elegância e qualidade de seu futebol foram asseguradas pelos jornalistas que o viram em ação. O jogador, porém, ficaria ainda mais marcado como um herói de resistência ao nazismo, inspirando diversos mitos reforçados por sua misteriosa morte, embora estudos modernos tenham desfeito algumas versões romanceadas dessa história. Como jogador, Sindelar conquistaria sobretudo 2 Copas Mitropa, torneio precursor da Liga dos Campeões da UEFA, em 1933 e em 1936, tendo também conquistado um campeonato austríaco, o de 1926. Sua elasticidade e leveza, 1,75 metros e 63 kg, renderão-lhe o apelido de Der Papierene, o Homem de Papel. Ele também é o segundo maior artilheiro do Austria Viena, com 226 gols, e por anos foi o maior, foi superado por um fã assumido, Ernst Stojaspal, que acumulou 258. Mesmo passados 70 anos da morte de Sindelar, ele foi escalado para o time dos sonhos do Austria na ocasião do centenário do clube. Sindelar também seria conhecido como Mozart do futebol, os amigos o chamavam pelo diminutivo Mozart, ou Pelé do Danúbio pela seleção austríaca. Sindelar foi o principal expoente de uma talentosa geração apelidada de Wunderteam. Marcou o primeiro gol da Áustria na Copa do Mundo FIFA, o que ocorreu na edição de 1934, onde a equipe terminou em 4º lugar, posição que seria superada apenas uma vez, na edição de 1954, com um time que contava, dentre outros, com Stojaspal. Também obteve o único título da seleção, na Copa Internacional, torneio precursor da Eurocopa, bem como protagonizou as primeiras vitórias austríacas sobre a Inglaterra e a Escócia, nação que jamais havia sido derrotada por uma seleção de fora das Ilhas Britânicas. Ambas consideravam-se as melhores do mundo e desprezavam a Copa do Mundo e a Copa Internacional. Matthias Sindelar nasceu em Kaslov. Trata-se de povoado situado no distrito de Jihlava, capital regional da sub-região de Vysočina, nos limites da região da Morávia, no centro da atual Tchequia. O próprio Sindelar, em 1932, declararia que começou no Hertha, situado no distrito de Favoriten, por permissão que as escolas locais davam aos garotos para que praticassem futebol 2 vezes por semana no campo dessa equipe que, admitida em 1911 na primeira divisão austríaca, focava precisamente em aperfeiçoar seu estádio de 15.000 lugares. Após uma exibição em que marcou 5 gols, chamando a atenção também pelos Drehblus, Sindelar foi então convidado por um dirigente de sobrenome Febus a integrar-se oficialmente aos juvenis do clube, ingressando oficialmente em 26 de maio de 1918. Sindelar estreou no time adulto na temporada seguinte, em visita ao Aker pela 6ª rodada, em 8 de outubro de 1921. Curiosamente, a partida precisou ser jogada em 2 dias, uma tempestade forte a interrompeu após os 30 minutos iniciais, com o jogo em 1-1, sendo o restante disputado em 21 de janeiro do ano seguinte, ocasião em que Adolf Hitler começou jogando no lugar de Sindelar. O Hertha venceu por 3-2. Sindelar atuou ao todo 8 vezes na temporada, que rendeu um 6º lugar. Embora não tenha marcado gols, continuou visto como promissor. Sindelar já atraía críticos que viam confiança demais nele. Sindelar joga em excesso para as câmeras fotográficas, argumentavam estes. O gol contra o Cimarinha viria a ser o último de Sindelar pelo Hertha. O jogador também apreciava a natação e, na segunda quinzena de maio de 1923, sofreu um acidente nessa recreação, em piscina pública situada a 4 quadras de sua casa. Após tropeçar, Sindelar fraturou os meniscos no joelho direito na queda. O amateur adquiriu outros 2 membros do Hertha, Max Reiter e Karl Schneider. Foram estes que solicitaram ao novo clube que buscasse Sindelar também. Precisando substituir seu artilheiro húngaro Kolomen Konrad, o amateur, treinado por Gustav Lenze, que havia defendido como jogador o Hertha e conhecia pessoalmente Sindelar quando este ainda era juvenil, aceitou.
Embora as condições físicas de Sindalar fossem um obstáculo, o mesmo foi ultrapassado quando o vice-presidente do Amateuri, Emanuel Schwartz, que era médico, respaldou a contratação avalizada também por Hugo Mesler, um dos agentes envolvidos nas conversações com o Hertha. No dia em que o Amateuri mudou de nome, o agora chamado Austria Viena bateu por 6-1 fora de casa o Floridsdorfer, com 3 gols de Sindalar, cuja atuação foi equiparada pelo Sport Tagblatt com o de um verdadeiro maestro como diretor de orquestra, e a essência de todas as suas ações foram levadas a cabo com um estilo maravilhoso. Em 25 de dezembro e no dia seguinte, Sindalar e colegas visitaram o Athletic de Bilbao, ganhando ambas as partidas em dias seguidos, com Sindalar acumulando 4 gols. Em 1º de janeiro, anotou 2 diante do Barcelona, embora no dia seguinte o oponente tenha ganho por 5-0 uma revanche. Sindalar estreou pela Áustria em meio a uma cobrança decorrente de derrota de 3-2 para a Hungria, com mesmo promovendo então diversas estreias. O primeiro jogo de Sindalar na seleção ocorreu em 28 de setembro de 26, contra a Tchecoslováquia, e terminou auspicioso. Ele abriu o placar de vitória por 3-2, driblando na jogada 2 defensores e o goleiro Planica. No mês seguinte, Sindalar marcou 2 gols em vitória de 7-1 na Suíça. Em um deles, recebeu a bola no meio-campo e a partir dali driblou todos os adversários do caminho antes de empurrar a bola com o gol vazio. Ainda naquele ano, marcou um gol de 40 metros de distância em vitória de 3-1 sobre a Suécia, participando também de um 6-0 sobre a Hungria, embora começasse no banco devido a uma lesão. Sindalar voltou à seleção a 40 dias da Copa, tendo atuação elogiada em vitória de 5-2 sobre a Hungria. Embora seu estilo não fosse apreciado por Mesla a despeito de alta média de gols pela seleção, Sindalar permaneceu titular na estreia, contra a França. O adversário seguinte foi a Hungria, o oponente posterior foi a anfitriã Itália, que havia vencido uma única partida e perdido 8 nos 13 jogos que já havia realizado contra a Áustria até então. Porém, as circunstâncias eram outras, em partida marcada por arbitragem desfavorável aos visitantes, prejudicados também pelo estado ruim do gramado de Milão sob chuva. Sindalar foi considerado informalmente como o segundo melhor jogador daquela edição, atrás de Meazza, e para a seleção do torneio como um dos melhores atacantes da edição. Um dia antes de falecer, Sindalar demonstrara bom humor ao longo desse dia, fato que afastaria a hipótese de suicídio, na visão dos que a refutam. Na noite desse dia, Sindalar bebeu e jogou cartas com amigos no Café Weidner. Depois foi encontrar Camila Castagnola, italiana divorciada com quem vinha publicamente namorando havia 2 semanas, no apartamento em que ela alocava. Ambos consumiram álcool e tiveram relações sexuais antes de adormecerem. O primeiro estranhamento que levaria à descoberta da morte do craque veio com o sumiço de Castagnola, que era sócia de um restaurante chamado Weiss's Ross, tendo o costume de nele chegar às 4 horas da madrugada. Seu sócio, no decorrer da manhã, chegou então a realizar telefonemas também à casa e à cafeteria de Sindalar, sem ser atendido. Um amigo do jogador, Gustav Hartmann, então procurou-o pessoalmente nesses lugares e, ao não encontrá-lo, rumou ao apartamento de Castagnola, forçando a porta e encontrando ambos desacordados. Acreditando que Sindalar ainda estava vivo, tentou reanimá-lo, só desistindo quando os médicos que chegaram concluíram que estava morto havia 12 horas. Castagnola ainda vivia e foi levada a um pronto-socorro, com uma das irmãs de Sindalar se dirigindo até lá buscando notícias do que havia ocorrido. Porém, Castagnola não recobrou a consciência e faleceu às 15h30. E para finalizar esse breve resumo sobre a carreira desse que foi o maior jogador da história do futebol austríaco, seguem algumas de suas conquistas individuais. Segundo melhor jogador da Copa do Mundo FIFA de 1934. Seleção dos melhores jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1934. Melhor futebolista austríaco do século XX, segundo a Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol, IFFHS. Artilharia da Copa Mitropa, 1933, 5 gols. E foi isso galera, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar nosso trabalho, ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.